está aqui. Deus está dando terremoto lá na tua casa. E tudo está sendo liberado que estava amarrado no nosso tempo. Se você der isso, aplaude o Senhor. Quando você pega esse texto aí, tem um monte de mensagens. Você vê que tem um versículo que ele fala assim: eles perturbavam a cidade. Se nós como igreja não perturbar a cidade, nós não estamos falando algo, nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós temos que ser aqueles que perturbam mesmo a cidade. Diga para o seu lado: você é um perturbador de cidade. Quando chamaram Elias, diz assim: és tu perturbador de Israel? Elias: eu não, é você. Porque Elias provocava chuva quando queria. Elias, ele sai da caverna chamada Gileade. A Bíblia não diz qual é o nome da mãe, não diz qual é o nome do pai. Ele entra no palácio de Acabe e profetiza: segundo a minha palavra, que não vai chover. Pensa num maluco desse. Entra tipo no maior terreiro espírita e diz: segundo a minha palavra, não vai chover na cidade inteira. Esse cara é vítima da fome. Esse cara, depois Deus manda ele ser sustentado pelo corvo, manda ele por ribeiro, manda ser sustentado por uma viúva. Esse cara é vítima das palavras dele. Nós somos vítimas das nossas palavras. E Deus tem tanta misericórdia desse homem que ele diz assim: cara, você fez uma coisa que quase nenhum profeta fez, então eu vou ter que esconder você. E nós temos que ser ousados na presença de Deus. Nós temos que ser ousados. Depois, como é que ele provoca a chuva, cara? A Bíblia diz que Elias estava com a cabeça entre as pernas e orava. Essa posição antigamente era que as mulheres hebreias tinham filhos, geravam filhos nessa posição. E quando ele estava nessa posição, a Bíblia diz que ele estava orando. E quando a Bíblia diz que ele estava chorando e orando. Quando você chora e ora, o que cai no chão? E o que precisa para provocar uma nuvem de chuva? O que provoca? Água. Ela cai no chão, o que sobe para o céu? Vapor. E provoca o quê? Ele manda o mensageiro lá quantas vezes? 7. Aí depois o que o mensageiro diz? Veja uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um. Quem é esse homem? Elias. Então diga para o seu lado: você vai aprender a provocar o milagre. Diga: eu sou provocador de milagre. Diga: eu sou provocador do milagre da minha casa. Quantos crentes aplaudem o Senhor em nome de Jesus? Quando eu olho para esse texto, eu tomei essa liberdade de colocar esse tema. Eu ministrei isso lá na minha igreja, e chamado Cuidado com os Evangelhos da Serpente. Porque hoje nós vivemos um tempo, amado, onde estão sendo usados temas e mensagens motivacionais. Como você recuperar sua casa, como ter restituição, terapia do amor, terapia disso, terapia daquilo. E você vê, o que mais cresce hoje no Brasil são os autores de livros. Os mais ricos hoje são homens que estão dando treinamento de coach, treinamento disso, treinamento daquilo. E com isso parece que a igreja vai perdendo espaço para essas pessoas. Por quê? Porque a igreja também foi levada pela motivação. A igreja foi levada por palavra de motivação, por palavra de encorajamento, por palavra que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Quando na verdade Deus não vai te dar, Deus vai tirar. Diga para o seu lado: Deus não vai te dar nada, Deus vai tirar. Porque você não pode entrar no céu com as suas cargas. Então o papel de Deus é tirar de você. Quanto mais você deixa Deus tirar de você, mais Ele repõe o que Ele tem que colocar em cima de você. E o problema hoje, né, é que nós só queremos título, só queremos temas. O que vai ministrar hoje? Sobre o que vai ministrar hoje? Amados, tudo que vai ser ministrado em qualquer igreja que você for, está aqui na Bíblia. O problema é que você quer ouvir o Evangelho. Se você vem para a igreja querer ouvir aquilo que você gosta de ouvir, você não vem por causa do Evangelho, você vem por causa de você. Porque a igreja, quando ela vem, Deus traz a mensagem, ela traz uma mensagem dentro de uma exortação, vem um encorajamento. E é isso que nós precisamos aprender. E hoje, nós estamos muitas vezes, as igrejas estão usando o púlpito, tem muitas pessoas como serpente no púlpito, falando o que Deus me mandou falar. Eu vou te dar um exemplo disso muito grande. Foi através de uma pregação em um púlpito chamado Árvore da Vida no Jardim do Éden, que a serpente, ela derrubou o propósito de Deus usando uma mulher. A Bíblia diz que Deus falou assim: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas você não pode comer da árvore do bem e do mal. E amado, vamos supor que aquele jardim tenha 100 árvores. Quantas árvores você tinha para comer? Quantas árvores? Só as mulheres, quantas árvores? Só os homens, quantas árvores? Todos, quantas árvores?
foi comer daquela árvore que não poderia comer, porque justamente o que Deus mandou ela fazer, ela não fez. Ela não se fartou da palavra de Deus, ela se fartou daquilo que Deus falou para ela não fazer. Você já viu que a gente gosta de buscar conhecimento, mas não adianta você querer conhecer do bem e do mal se você não tem obediência. Qual é a obediência? Não coma. Aí a gente vai buscar em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer livro, o conhecimento do bem e do mal. Mas como é que você vai querer ter conhecimento do bem e do mal se você não tem obediência? Você pode ser o maior inteligente, mas se você não tem obediência, já era. Você pode ser o capitão da guarda, como Naamã. Naamã é o capitão da guarda. E ele chega para Eliseu e diz: não pode receber ele não, sabe de uma coisa? Não deixa você falar com ele. Aí depois ele diz assim: ó, meu senhor mandou você mergulhar nesse rio aí, nesse rio Anil. Nesse rio Anil? Você vai mergulhar aí. Aí o que ele vai? Ele vai lá, se ele não mergulha no rio, ele seria curado? Se ele mergulha uma vez, ele seria curado? 2 vezes? 4 vezes e meia? 5 vezes e meia? Fiz que foi ou não foi? Seria? Quantas vezes era? Mas o que curou ele? A água ou a obediência? Diga para o seu lado: o maior milagre começa na obediência. Qual é a obediência que Deus deixou para a igreja? Conhecereis a verdade vos livre. Se você está procurando algo fora, porque você não conhece ela. Você não conhece aqui, porque é a verdade que liberta. Não é uma casa que me liberta, não é mais um programa, não é mais um método que vai me libertar. É a verdade. Diga para o seu lado: sabe por que está ruim para a gente? Porque a gente tem preguiça de ler a Bíblia. Sabe por que nós estamos enganados? Porque nós não cumprimos o que Deus disse. Sede meus imitadores, assim como eu sou de meu Pai. Amado, quando Eva desobedece a Deus, ela gera uma catástrofe. Ela é colocada para fora do jardim. Ela e Adão. E outra coisa que eu vou te dizer: quando Adão soube que Jesus vinha visitar ele, o que ele fez? Se escondeu. Você já viu aquelas pessoas que sempre estão se escondendo da igreja, estão se afastando? Alguma coisa tem na vida dele. E uma coisa muito interessante que você olha para esse texto: o leão comia o cabrito naquela época? Tinha briga de animais? Tinha inveja de irmão e irmã? Tinha desgraça na família? Isso aconteceu depois de quê? Da desobediência. Tudo que está acontecendo hoje é por causa da desobediência. Às vezes você fala: vamos orar por isso, vamos orar pelo Brasil, está passando por uma crise. Tá, porque nós deixamos de orar para ler livro. Tá, porque nós deixamos. Eu não estou dizendo que você é proibido de ler, eu estou dizendo que o maior livro da vida é esse aqui. Se você não quiser, às vezes você tem mais experiência com o autor de livro do que com a Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que o autor senta do teu lado para te explicar. Então nós precisamos voltar. Diga para o seu lado: a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Estamos vivendo, amado, um tempo onde as pessoas estão tendo visões, estão tendo suas visões despertadas naquilo que satisfaz a sua vontade. Hoje eu vou na campanha do bem me quer, eu não vou na campanha do mal me quer. Eu vou na campanha disso, eu vou na campanha daquilo. Chegou um irmão para mim e disse assim: pastor, por que você não faz uma corrente de oração? Eu falei: porque eu não acredito. Como o senhor não acredita em corrente de oração? Eu acredito em uma vida de oração, não em uma corrente. Porque Deus nos ensina a ter uma vida de oração. Então você ora pela minha vida? Eu não vou orar pela tua vida. Ela: por que tu vai orar pela minha vida? Porque o dia que você conhecer a vida que Deus tem para você, você vai ter uma vida. Então não adianta orar porque é teu. E é isso que nós precisamos voltar. Porque senão, amado, a igreja vai. Como é que a igreja fica? Ela vem um monte e vai embora. Vem e vai. Aí fica um efeito sanfona. As pessoas já estão enjoadas de balela. Diga para o seu lado: as pessoas já estão enjoadas de ladainha. Amado, deixa eu te dizer uma coisa: se eu começa a fazer campanha de casa própria, você está aqui o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, você está 8 anos, não ganhou tua casa, o que vai acontecer? Você vai o quê? Desanimando. Aí o que acontece? Você vai, quem vai cair no descrédito? A igreja e Jesus. Por quê? Porque nós acreditamos em uma serpente que estava aqui falando que Deus não mandou falar. Diga para o seu lado: tem uma campanha boa,
Diga, começa às 5 da manhã. O nome dela se chama Inchada nas Costas, procura quintal para capinar. Bota uma campanha dessa para ver se vem alguém. Porque a Bíblia diz que Deus vai me dar força para me trabalhar. A Bíblia diz que Deus vai me dar saúde para me trabalhar. Então seria muito fácil se casa própria, carro, fosse isso. Eu já teria uma agência de imobiliária, já teria uma agência de carro. Mas eu aprendi com Deus que Deus não é material, Deus é espiritual. Diga, Deus é espiritual. Porque não está te preparando para viver na terra, está te preparando para entrar na eternidade. E na eternidade não entra carro, não entra casa, não entra nada, entra o teu espírito. E é isso que nós precisamos entender nessa noite, nós vamos entender nessa noite. Então deixa eu te centralizar nessa história. Estamos diante de um texto onde uma mulher com o espírito de serpente trazia para aquele povo uma palavra de ilusão. Aquela mulher adivinha. Aí ela vem aqui na mulher adivinha. Eu falo assim, olha, segura mais um pouco que vai acontecer isso na tua vida. Ela vai embora o quê? Um pouquinho de gás. Aí vem ela conversar comigo. Olha, minha situação no meu casamento está assim, olha, Deus está no controle, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não sei o quê. Ela vai com gásinho. Aí daqui a pouco passa o ano, elas voltam de novo na adivinhação. Essa mulher, ela iludiu o povo. Ela trazia uma ilusão na vida do povo. E o que está faltando hoje nos cultos são pessoas iludidas. Pessoas dizendo que Deus vai ganhar, que Deus vai te dar aquilo que Deus disse que não vai te dar. Na verdade, você tem que entender: Deus não vai te dar nada. Diga, Deus não vai te dar nada. A não ser poder e autoridade a pisar em serpente, beber veneno e não morrer, e aonde você pisar, o território se tornar santo. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer. Se você quer nos aplaudir Ele em nome de Jesus. Então, amado, nós estamos diante de uma história onde Apolo, uma divindade de um Deus olímpico, ele desce e procura um lugar para poder fazer um lugar dele de adoração, um lugar para a habitação dele, um lugar para os deuses dele. E quando ele chega nesse lugar chamado Pernaço, esse lugar tem uma grande serpente, e essa grande serpente está tomando conta daquele lugar. Esse Deus olímpico, ele tira a flecha dele, mata essa serpente e deixa essa serpente apodrecer. E apodrecer no grego se chama piton. E você já viu falar de alguma cobra chamada o quê? Então nós estamos falando de uma serpente, nós estamos falando de uma cobra. Essa mulher era uma serpente, essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Era uma serpente que envolvia ela para que os deuses olímpicos transmitissem o recado daquele demônio que estava instalado naquele lugar. E é assim muitas das vezes que nós temos muitos, tem muitos pitões enrolados no púlpito, querendo adivinhar a sua vida. Tem muitos. Ontem tinha uma menina, que foi ela. Eu vi para ela, não sei nem com essa menina, porque a senhora, imagine você, seu marido te deixou com 2 filhos. Depois que ela veio falar comigo, isso era a realidade dela. Isso me vangloriou? Não. Porque uma coisa, quando Deus te dá uma revelação, você entrega. E que quando você entrega, você vai ser intimidado. Se você virar para trás e ver pecado no louvor, entrega. Meu irmão, está em pecado. Mas qual é a intimidação do inimigo? Será que você falou certo? O inimigo vai começar a intimidar, como intimidar Davi. Quando Davi saiu de casa malhada, ele foi, os irmãos dele, o que está fazendo aqui? Vai tomar conta de restinho de ovelha? Aí ele vai para Saúl, Davi é maior que você, cara. Davi é guerreiro antigo, rapaz, fica tranquilo. Não vai lá não, cara. Você é franzino. Aí quando ele chega para Golias faz a mesma coisa. E o que ele diz? Rapaz, meus irmãos tentou me intimidar. Saúl tentou me intimidar. Você está tentando me intimidar. Eu não estou na força de vocês. Eu estou na força do Senhor. Diga para o seu lado, quando você está na força do Senhor, nenhuma intimidação tem controle sobre a sua vida. Diga, então continue firme. Amado, então naquela época as pitonisas era o nome das sacerdotisas de Apolo. E posteriormente o espírito de adivinhos, em geral, derivado de uma referência de serpente, simbolizava aquele Deus daquele lugar. Então eu queria ministrar sobre a sua vida como o espírito de serpente tem seduzido o povo de Deus, roubando a nossa capacidade de profetizar sobre o território que nós chegamos. Gente, a Bíblia diz que aonde eu pisar a planta dos meus pés, o território se torna santo.
A Bíblia não diz que aonde eu pisar a planta dos meus pés, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa. Ele diz assim: eu te dou por herança. A terra que Deus tinha, o filho manava leite e mel, mas não tinha casa, não tinha carro, eles tinham que construir. A terra que Deus tinha para o povo de Israel, tinha gigantes. Tinha ou não tinha? Porque os gigantes ficavam os medrosos dos covardes. Então nós temos que entender que toda a nossa trajetória com Deus, amado, você pode vir para a igreja buscar uma palavra de alívio, mas toda a nossa trajetória com Deus vai ter guerra sim. Diga para o seu lado: toda a nossa trajetória com Deus vai ter guerra. Diga para o seu lado: nem sempre uma direção de Deus vem acompanhada de paz. Às vezes o caminho da vontade de Deus é dor e agonia. Quando Jesus estava no jardim de Getsêmani, teve paz? O que ele teve? Dor e agonia. Ele não estava no propósito de Deus? O problema não estava: não, Deus vai fazer. Não, cara. Tudo que Deus trabalha tem um preço a ser pago. Então é isso que nós precisamos atender com Deus. Então, como o espírito de serpente tem seduzido o povo de Deus, roubando a capacidade de mudança? Primeiro, através dos exames espirituais, para que o inimigo que atua no ambiente que Deus lhe colocou não seja revelado. Põe no versículo 16 para mim. Olha que coisa interessante que está aí naquele versículo 16. Quanto tempo ela continua fazendo isso? Até quanto tempo você vai aturar essa situação na tua casa? A Bíblia diz que Paulo firmemente ficou. O que está dizendo ali? Ficou. Será que não tem condição de você se indignar com a situação que você está vivendo? A Bíblia diz que Paulo olha para trás e ele fica indignado. O problema é que você já se conformou. Tu acha que servir a Deus é viver nessa situação que está vivendo? Não é. Deus tem o melhor para a tua vida. Diga: Deus tem o melhor para a minha vida. Diga: eu não vou viver conformado com a situação que eu estou vivendo na minha vida financeira, no meu casamento, na minha casa, na minha família. Eu vou me indignar com essa situação e Deus vai mudar a minha história. O problema é que tu não tem ousadia, você tem medo. Esses dias eu estava entrando na padaria perto da minha casa. Quando eu entro na padaria para comprar pão para a igreja no domingo de manhã, uma mulher que estava pagando, ela vira para mim e sai, deixa tudo e sai. E um homem da padaria chamado Manel disse: eu, hein? O que está acontecendo? Eu disse: fica tranquilo, quando eu sair ela vai voltar. Aí ele: por quê? Porque eu pisei aqui, o território é santo. Eu paguei o pão, peguei o pão, ela passou me encarando com a cara feia, depois voltou. Quando você entende a capacidade que Deus lhe deu, a unção que está sobre a sua vida, aonde você chegar, as circunstâncias têm que mudar. O diabo tem que dar lugar para você entrar. Aonde ele estiver, se você pisar, ele tem que sair, porque você é filho do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O problema não, o problema é que a gente não tem essa ousadia. Ou você confia, diga para o seu lado, ou você confia na unção, na capacidade que Deus lhe deu, ou alguém vai usar ela contra você. Nós temos que ter essa certeza. Quem é que me domina? Quem é que anda comigo? Quem é que caminha comigo? A Bíblia diz que aquela situação se arrastava por muitos dias. Por que Paulo expulsou no primeiro dia? Por que Paulo expulsou no segundo dia? No terceiro dia, no quarto dia? Amado, nós não podemos nos conformar com essa situação. Nós não podemos entrar nessa rua do Rio Anil, ver aquele monte de criança que eu vi aqui brincando de queimado e o nome do Todo-Poderoso sendo falado aqui dentro. O que está vendo? O que está acontecendo? Será que nós fizemos um grupo? É uma família linda, tudo bem, mas só pertence a gente essa família? E os outros excluídos da nossa família? E é isso que nós temos que trazer de volta, cara. Passei ali, vi um monte de criança, não foi? Tudo brincando de queimado. Meninas, cara, que se vocês não abrirem o olho, daqui a pouco está cheio de filho no meio da rua. Aí vai botar a culpa do diabo? Não, os crentes acomodados. Deus nos deu autoridade a pisar sobre toda a cabeça, toda a serpente, fazer o reino dele fluir,
através de mim, através de você. Amém. É bom a gente sentar aqui, ouvir uma palavra, mas passar na rua, você não está sentindo Jesus falando contigo. Olha aí, pastor Samuel. É isso aí que eu falo com o meu povo, pastor Samuel. Só que naquele culto diz isso para mim. É isso aí que eu falo, ó. Eles estão tudo lá arrumados, no ar-condicionado, mas olha só, quantos perdidos aqui. Olha só quantos perdidos. Eles se acharam, Samuel, já estão se achando que se acham. Mas na verdade nós precisamos nos encontrar. Quando nós nos encontramos com Deus, nós não ficamos conformados com a situação, nós ficamos indignados. Diga para o seu lado, fique indignado. Diga, você vai sair daqui indignado. Toda pessoa que você vê no meio da rua, jogado, você vai lembrar dessa palavra: eu não aceito no meu bairro essa situação. Deus vai me usar para mudar essa história. Não vamos esperar Deus descer para fazer não, cara, ele já desceu. Não espera Deus descer não, porque ele já desceu. Agora só nós temos que subir. Ele já veio, já mostrou como é que é, só que nós temos que fazer para subir. Porque ele não vai vir de novo não. A Bíblia diz que ele vai te arrebatar, não vai descer aqui, ó, vem comigo não. Diga para o seu lado, Jesus já veio, já te ensinou, e você não aprendeu. Não será com o pastor que você vai aprender. Eu vim naquela rua ali, eu vi, meu Deus, cadê o socorreiro? O socorreiro estava lá, que caminha, quase atropelou a minha, não foi? E o Espírito Santo Deus saiu quietinho no meu carro, ensinando ele. Você vai lá, se reunir com o povo, aonde já se encontraram. E a Bíblia diz que Deus não veio para os bons, Jesus veio para hoje. Ele veio para hoje. Quem aqui ainda não é crente? Você pode ficar com a mão na mão, você pode vir aqui só um minutinho? Eu sou acusado assim mesmo, filho. Quem aqui ainda não é crente? Tem mais alguém? Cadê? Tem mais alguém que não é crente? Tem. Quantos doentes tem aqui? Doente é uma palavra que usa na Bíblia, mas não tem nada a ver contigo, tá? Já vi que você no mínimo vai ser uma doutora. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos doentes tem na igreja? Uma forma carinhosa, ela já está entendendo, dizendo, tem aqui. Pouco. Mas quantos bons tem aqui? Dá uma glória a Deus aí. Tu acha que isso agrada a Deus? Só ela aqui dentro? Vamos produzir o glória dela. Sabe por quê? Porque nós viemos para a igreja pelos nossos interesses. Eu vou lá ver o que Deus tem para falar comigo. Você não vai encontrar o que Deus tem para falar contigo dentro da igreja, é no lado de fora evangelizando. É no lado de fora. E é isso que nós precisamos entender, sabe por quê? Porque senão a gente vai ser empurrado pelo vento de doutrina. Uma menina só, gente. No meio de tanta gente, eu estou dizendo que é obrigação sua, não, é para quem entende quem é Jesus. Você não vê Jesus no meio de crente. Você não vê Jesus no meio de multidão. Você vê só Jesus ali fazer um milagre e rapava fora. E ele deixa a coisa bem clara: eu vim para os doentes, eu não vim para os bons. Sabe por quê? Os bons já sabem onde me encontrar. Então diga para o seu lado: eu não vou viver conformado com essa situação. Aí bota lá no 21, 16. Bota no 16. Se você for ver, você sabe que Paulo esteve ali para mais de 3 meses. E por que justamente o espírito de adivinhação só se levantou quando ele estava subindo para onde? Pode falar. Certo dia estavam indo para o lugar de... Qual é o lugar de oração? E o que aconteceu? O espírito se revelou. O espírito imundo. Nós precisamos entender que quando você se levantar para ir buscar uma intimidade com Deus, você no meio do caminho já vai encontrar um espírito imundo se revelando para você. Agora eu sentado não vai acontecer nada. Eu sem buscar, sem ter. As pessoas hoje estão pensando que intimidade com Deus é cair. Eu vivi essa onda alguns anos atrás, eu estive aqui, mas não é. Isso Deus ministrou meu coração, Deus me deu uma salavada, me deu uma sapatada. E não é botar o povo para cair, meu irmão, é botar o povo
Cristo. E nós precisamos trazer isso de volta para a igreja. A igreja entrou uma modinha agora, que qualquer moda ela segue. Eu vou na moda do Luiz Hermínio, eu vou na moda do Valdomiro, eu vou na moda do Edir Macedo, eu vou na moda disso, eu vou na moda daquilo. A igreja não é moda, a igreja é uma só, o corpo de Cristo. E ela recebe do cabeça chamada Jesus. E ele deixou a palavra para mim: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Não é campanha de libertação, não é campanha de oração, não é campanha disso, não é campanha daquilo, é conhecer a verdade. Vamos para o culto de libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos para a escola dominical bíblica. Não, é chato. Aí está com a libertação. E aí está a nossa libertação. Mas a gente acha chato, porque tudo que provém de Deus é chato. É chato, meu irmão. É complicado. Você tem que deixar o jogo do Flamengo no meio do caminho para vir assistir Jesus. É complicado. Então, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Segunda coisa, no ministro do meu coração, fazendo você enxergar a situação que você está vivendo como algo normal. Versículo 18. Isso se repetir por muitos dias. Diga para o seu lado: o que você está vivendo não é normal. Diga: as brigas no casamento, a crise financeira, a tristeza na alma, a falta de discernimento. Diga: isso não é normal. Diga: você precisa se indignar com essa situação. Diga para você mesmo, põe a mão na sua cabeça assim junto comigo. Diga: eu não aceito mais viver conformado com essa situação. Sobre a minha vida há uma unção, há uma capacitação que vem do Todo-Poderoso, que já esteve aqui e venceu o diabo. Então ele não vai me intimidar, eu vou me indignar. Pastor, estou sem emprego porque você aceitou. Pastor, eu não consigo namorar nenhum. Você está se profetizando negatividade sobre a sua vida. Pastor, minha vida não vai para frente. Então ande para trás, cara, das tuas palavras. A Bíblia diz, Provérbios 18, 21, que a tua língua tem poder da vida e da morte. Tudo que você fala, você come. A Bíblia diz que com a minha palavra eu construo e eu destruo ao mesmo tempo. Então nós temos que aprender a construir. E nós vamos. Eu creio, tenho certeza que, como eu vi o apóstolo, a igreja está voltando para a palavra. Muito me alegrei. Chega de animação, chega de atratividade, chega de avivamento momentâneo. Chega disso, chega daquilo, chega de pular daqui, chega de pular de lá. Nossa batata da perna já está grande, tanto pular. Então deixa eu te falar uma coisa. Diga para o seu lado: chega de atrativos. Eu quero um alimento sólido. Eu quero a palavra. Diga: é a palavra que me liberta. Nós precisamos disso, amado. Tem muita coisa. A falta de indignação nos faz aceitar as circunstâncias, a forma que a serpente se apresenta. Olha o que ela diz: vejo que estes homens são servos de Deus. Servo de Deus? Ora, peraí, ele errou. Falar que Paulo é servo do Altíssimo, ele errou. É óbvio que ela não vai errar, que ela não é boba. Ela era o quê? Uma adivinha naquela terra. Ela ganhava dinheiro com aquilo. Olha, se eu sou adivinho, eu tenho um Deus que me adivinha, que trabalha na minha vida. Agora tem um outro Deus chamado Jesus que está sendo pregado. Quando eu vi aquele homem, eu vou juntar a minha adivinhação com a malandragem. A população do bairro veio, e eu vejo que esse homem é servo do Deus Altíssimo. O que você vai passar? Você vai passar a ter mais fé em mim, porque eu sou adivinho e também acertei que você é filho de Deus. Mas na verdade eu estava simplesmente manipulando a tua mente para não perder o território, porque eu sabia que se o Paulo me descobrisse, ele mandava embora. Então diga para o seu lado: tem muitas pessoas falando o nome de Deus nos púlpitos, manipulando a tua mente para roubar você do propósito, para que a serpente continue fazendo um ninho na tua casa. Era mole entender isso. Veja que esse homem são servos altíssimos. Se eu tivesse, caramba, essa mulher é boa mesmo. Ela adivinha a vida, sabe que esse cara é um homem de Deus. Essa mulher é da pá virada. E essa
assim que está acontecendo. Tem muita gente com o nome de serpente falando o nome de Deus. Então é isso que nós podemos. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante: meu povo peca por falta de. Diga para o seu lado: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo fica indignado com aquela situação e vira para trás e diz assim: sai dela, demônio. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se tem alguém aqui cantando no ministério do louvor, alguma menina dançando, algum pastor como eu estou pregando aqui, e Deus toca em você aí e diz assim: aponta para esse homem aí e manda o demônio sair da vida dele. Você tem coragem? Você tem coragem? Então diga para o seu lado: isso só mostra o quanto nós somos tímidos. Nós conhecemos Jesus, mas aceitamos qualquer coisa. Paulo não. Aparta de mim, demônio. Mudou o ambiente da cidade. Aquela mulher já não poderia mais ganhar dinheiro com aquilo. Aquele povo já não poderia ser enganado. Diga para o seu lado: o povo de Deus está sendo enganado por causa de nós mesmos. Estamos nos omitindo, estamos aceitando tudo que acontece. A gente dando glória a Deus. Falando que a glória a Deus. Nem prestou atenção, está dando glória a Deus. Fala qualquer coisa, aleluia. Não sabe nem serve para a tua vida. Nem tudo, diga para o pessoal, nem tudo que está sendo falado aqui é para a tua vida. O problema é dando glória a Deus em tudo. Amém. Você recebeu o que não era para você. Nós temos que ter muito cuidado, amado. Terceira coisa: roubando sua unção, que é a habilidade que Deus lhe deu para exercer a autoridade de rei. Diga para o seu lado: unção é a autoridade que Deus te deu para exercer a autoridade na tua casa. Uma coisa muito interessante: a minha indignação em não aceitar viver da forma que a serpente quer. A gente tem que viver indignado com a situação. Diga: não aceite viver de qualquer forma, de qualquer jeito. O problema é que a gente tem medo de se ferir. A gente quer ser um crente normal. Não quero. Já chegou o pastor lá na minha igreja: não, que eu quero trazer um seminário aqui na sua igreja. Eu não vou trazer, não, pastor. Eu disse assim: mas por que eu não vou trazer? Eu demorei muito tempo de oração. Minha esposa sabe quanto tempo eu dormi no mato, sozinho, no acampamento. Eu, só com água e biscoito. No mato, no monte. 7 dias, sem comer nada. Depois mais 7, sem comer nada. Só eu sei o que Deus gerou no meu espírito. Agora chegar aqui o senhor querer implantar um seminário para vender um livro, não é não, pastor. Vai lá na feira de Acari que você tem isso aí. O problema é que a gente deixamos. Nós aceitamos isso. E nós não podemos aceitar mais isso na nossa vida. Você está entendendo o que eu quero pregar para você? É que você, cara, você tem a autoridade de filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Ora, se você é filho de Deus, você tem o DNA do Pai. Você não pode aceitar outro DNA. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida. Diga para o seu: na verdade, eu não sei quem é pior, se é a serpente que produz o problema, ou é aquele que permite o canto da serpente na sua casa. Uma vez perguntaram ao sábio, disseram ao sábio assim: perguntaram ao sábio, por que você sabe muito da vida? Ele disse: as minhas feridas, as minhas cicatrizes me ensinaram muito sobre ela. Às vezes a gente está querendo muito ler alguma coisa, buscar alguma coisa. Vem o pastor, a gente vai lá nele: eu quero buscar essa unção. Aí vai lá: eu quero isso aqui. Vai lá: eu quero isso aqui. Vai lá: eu quero isso aqui. Não, cara. O teu conhecimento nunca vai falar mais forte que a tua cicatriz. Porque conhecimento é aquilo que você aprendeu, cicatriz é aquilo que você venceu. Diga para o seu celular: conhecimento significa que você aprendeu. A cicatriz é aquilo que você venceu. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida. Precisamos ter essa situação vencida. Nós não podemos ficar na casa do Pai de pé achando que está tudo normal. É melhor você cair no chiqueiro do que você ficar dentro da casa do Pai pensando que está de pé.
O filho pródigo caiu no chiqueiro. Voltarei para a casa do meu pai. Mas o outro estava lá dentro pensando que estava de pé. Diga para o seu lado, é melhor cair em si dentro do chiqueiro do que viver na casa do pai pensando que está de pé. Precisamos entender isso na nossa vida. Nós precisamos trazer esse Jesus de volta para a minha vida e para a tua vida. Um passarinho, ele pode casar com peixe? Pode, problema dele. Mas ele não pode dar prosseguimento no propósito, porque não está alinhado no propósito. Então eu posso estar aqui, casar com a igreja, eu posso estar aqui e começar a botar minha mente em outro lugar, eu vou perder o propósito. E é isso que eu quero que você traz, que Deus traz para a tua vida nesta noite, esse entendimento, que você passe a entender isso na sua vida. Nós precisamos hoje não é de vasilha cheia, de quê? Vasilhas. O azeite acabou ou o azeite parou? Que a Bíblia diz. Acabou ou parou? Parou por quê? Faltava o quê? Vasilhas vazias. O problema é que as vasilhas da igreja estão tudo cheio, ninguém quer se esvaziar. E por isso que a Bíblia diz, olha, o azeite parou. Então, quanto mais eu penso que eu sei, mais Deus fecha a torneira. Então, eu prefiro me esvaziar para que o azeite continue correndo. Diga para o seu lado, quer se esvaziar? Lá na rua tem um monte de criança jogando bola. O azeite parou, nós precisamos nos encher de novo. E olha, cara, deixa eu te falar uma coisa muito interessante nesse texto, tem nada a ver com isso aqui, mas Deus já sabe o que faz. A Bíblia diz que o profeta diz assim: olha, encha a vasilha, quando estiver cheia, põe ao lado. Põe ao lado. Por que ele põe ao lado? Porque se ela ficasse focada no que estava cheia, ela perdia o foco da vasilha. Põe ao lado, me dá outra, enche, põe ao lado, me dá outra, enche, põe ao lado. Então, se eu focar na vasilha cheia, o que acontece? Eu perco o tempo com a vasilha. Você já viu que a gente está perdendo tempo só envolvido com o crente crescendo no pecador? Diga para o seu lado, foque na vasilha vazia. Diga, foque na vasilha vazia. Diga, foque na vasilha vazia. Diga, na tua casa tem muita vasilha vazia, mas você quer focar na cheia. Vai para o cinema com quem já é crente, vai para isso, uma patotinha de crente, um grupo de crente. Gente, tem hora que crente quando anda muito junto, dá fofoca. Diga para o seu lado, foque na vasilha vazia. Acho que a minha mãe não é crente, porque você está focando nela. Foque na vasilha vazia. Diga, foque na vasilha vazia. O problema é que você fica preocupado. Ah, minha mãe me conhece meus defeitos. Quando Davi manda chamar Mefibosete, manda Mefibosete sentar onde? Na onde? Diga, na mesa. Manda sentar onde? Toda mesa tem uma toalha. Imagina a mesa do rei. A toalha deve ser muito linda. E Mefibosete tinha um problema na perna. E quando ele senta na mesa, você vê o problema? Então diga para o seu lado, quando você aprender a sentar na mesa do rei, você vai esquecer os seus problemas e vai só adorar ele. Se você aprender isso, adora ele em nome de Jesus. Sentar na mesa dele, estar com ele. E agora eu queria caminhar para o final. Como vencer o espírito de serpente que vem tentando prevalecer dentro do ambiente que Deus me colocou? Como vencer o espírito de serpente? Presta atenção aqui, não deixe nada tirar a tua atenção, nada, não perde foco não. Primeiro, cuidado, diga para o seu lado, cuidado. Tem muita serpente agarrada em uma árvore da vida, chamada púlpito, te oferecendo o que Deus não mandou oferecer, para te roubar do propósito. Gênesis capítulo 2, versículo 16 diz assim: diz que toda árvore do jardim comerás livremente. Olha o que a serpente bota para ela. E ela diz, não. Ela diz que eu posso comer de todas, menos dessa aqui. A serpente distorce. E deixa eu te falar uma coisa. Você ouve essa palavra aqui hoje, amanhã você vai buscar outra igreja, você tem a mente distorcida do que você ouviu. Eu aprendi uma coisa na minha vida quando eu estava no mundo. Quem já bebeu aqui? Eu sei que a Maria já te chapou aqui. Quando você bebia só cerveja, no outro dia como é que você estava? Quando você bebia cerveja, conhaque, uísque, rabo de galo, treia, tudo caipirinha, tudo junto, como é que tu acordava?
mal-estar, embolado, querendo o quê? Vomitar, você não queria sair da cama. Então diga para o seu celular, aprenda uma coisa. Se você não tem discernimento para misturar, continue bebendo só onde Deus te colocou, até você se amadurecer. O problema é que a gente vai ali e busca uma coisa, mas ali colorido, pode ter calor aqui, não. Por que Deus te botou aqui? Você foi lá porque quis. O problema é que a gente não tem amadurecimento, a gente quer amadurecer. Quem já viu aquela minha mãe botava aquelas frutas para amadurecer, para comer rápido, o que fazia? Embrulhava ela no jornal e botava onde? No forno ou em algum lugar escondido para amadurecer mais. Você quer amadurecer rápido, cara? Deixa Deus te amadurecer. Estou no centro de Nova Iguaçu, estou amadurecendo cada vez mais, buscando em Deus. Posso ir na pós-Joel assistir e pregar? Posso, mas eu não consigo misturar as coisas. Eu sei da minha identidade, eu sei aonde Deus me colocou, e eu sei aonde Ele vai me levar. E isso você tem que estar definido. Diga para o seu celular, defina a tua identidade. Ou você é ou você não é. Uma hora você é Libra, outra hora tu é Anil, outra hora tu é São Luís, outra hora tu é Beckmão, outra hora tu é Beckpé, outra hora você é isso, outra hora você é aquilo. Aí você chega na igreja querendo vomitar, passando mal. Eu não vou aí não, eu não estou legal não, porque você comeu o que não tinha que comer. A última vez que ela veio aqui, ela comeu camarão, ficou passando mal. Aí ela estou passando mal, porque eu não estava preparado para comer. Acostumado a comer uma comida, chega aqui quer exagerar na comida daqui. Então diga para o seu celular, aprenda a preparar o teu espírito para que você não entre em convulsão no mundo espiritual. Tem muita gente em convulsão no mundo espiritual. O que é convulsão? Você fica só tortinho. Você perde o controle do corpo. Então diga para o seu celular, aprenda a comer o que Deus está te oferecendo. A Bíblia diz que Deus disse para ela, olha, você só vai comer dessa árvore aqui. Você só vai comer toda essa árvore, menos dessa, que é conhecimento do bem e do mal. Mas ela quis comer o quê? Conhecimento. Amado, bastava só obedecer, conhecimento é consequência. É só obedecer, conhecimento é consequência. Só obedecer, a pessoa falando, é só obediência. Conhecimento é consequência. Eu tenho um ministério de louvor lá na igreja. Meu filho toca teclado. E o cara que toca bateria, a mãe dele teve que comprar bateria para ele tocar. Eu tenho uma líder chamada Débora. Eu disse para ela, se eu ver alguém tocando num culto à noite que não esteve na escola bíblica, você vai sair. Você vai procurar outra igreja. Porque vir aqui, pegar essa guitarra e ficar aqui assim, para a igreja cheia, é mole. Eu não posso levantar para oferecer o que eu não sentei para receber. Alô? Diga para o seu celular, isso é verdade. Todo professor, para ensinar, primeiro o que ele fez? Sentou para. Então como é que eu vou oferecer o que eu não tenho se eu não vim domingo de manhã? Porque quando você vem para o louvor, você transmite, você prepara a terra, você rega a terra para que a palavra seja, para que a semente seja lançada. Tem muita terra que veio aqui e voltou seca, porque você acha que é cara. E não toca, nem na dança, ela sabe disso, nem na dança. Não estou falando isso, não sei se acontece, pelo amor de Deus, não estou com raiva de você não. Nem na dança, se não está na aula domingo de manhã, para que eu vou vir aqui dançar? Eu vou oferecer o que eu não recebi. Passei o dia dormindo, passei o dia na internet, passei de brincadeira, jogando bola, aí chega aqui, minha fé não está firmada no culto de manhã, eu aprendi a te adorar domingo à noite. Sabe o que é isso? Deus vê nessa pessoa um Israel lá dentro, mas ele quer ser Jacó. E é isso que nós precisamos trazer. Sabe que isso aqui é um lugar onde flui uma unção para a vida do povo. Uma laranja de um caixote, uma laranja estragada de um caixote de laranja boa, o que acontece?
Eu vou dizer uma coisa para você do louvor: se você não prestar atenção em quem está aqui dentro, tua vida está arruinada por causa dele, teu casamento está arruinado por causa deles. Então não é cobrança não, é simplesmente me prevenir, para me proteger da minha vida. Então nós estamos precisando entender uma coisa, cara. Tem muita serpente cantando, tem muitos louvores de serpente, e é isso que nós precisamos entender na nossa vida. Eu estou trazendo uma palavra para a igreja. Amém? Diga para o seu é para a igreja. Aí eu vejo muita gente assim: eu sou a igreja, eu sou a igreja. Tudo bem, mas você sozinho vai chover alguma coisa? Você sozinho você vai fazer o quê? Você consegue botar meu braço lá fora e daqui de dentro eu der um comando? Braço, passa meu pé aí, consigo? Por quê? Ele tem que estar inserido no... Porque aqui vem o comando da... Meu corpo recebe o comando da onde? Mas se meu braço estiver fora do corpo, eu posso ser um membro, mas fora do corpo. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Eu não sou igreja sozinho. Aqui sim, nós somos a igreja. E outra, a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali é como óleo precioso que cai, que sai da cabeça, pela barba, que é a autoridade, e desce pelas vestes, que é a igreja. Ali eu ordeno a minha bênção. Então aqui é o lugar de você entender que você está sendo abençoado. Se você crê nisso, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Deixa eu te dizer outra coisa. Segunda coisa, diga para o seu: não aceite o canto da serpente em seus ouvidos, que vem revelando sua intimidade com Deus como um disfarce, para não perder o território. Às vezes a gente acaba de pregar e as pessoas: cara, você é um homem de Deus. Aleluia, legal. Mas eu não me pego por esses elogios, porque o que derruba homem é elogio, e o que levanta a alma é crítica. Diga para o seu lado: quem levanta a alma de Deus é crítica. Ah, fulano está te criticando. Alguma coisa diferente você fez que incomodou ele. Ah, fulano está te dizendo para o seu lado: a maior revelação de Deus são as críticas que vêm na tua direção. Você não pode se ferir com as críticas, porque eu vou dizer uma coisa: nós aprendemos na igreja que primeiro você tem que ser curado, para depois você curar. Tá. Vou te dizer uma coisa: Paulo foi mordido por uma serpente. Tá? Diga: Paulo foi mordido por uma serpente tem veneno. E logo em seguida ele foi na ilha de Malta curar. Então a tua ferida não impede você curar. Diga para o senhor: a tua ferida não impede que você seja usado por Deus para curar. Isso é uma estratégia do diabo, porque senão, se fosse na cruz, Jesus estava cheio de ferida no corpo, todo chicoteado, com o prego na mão e o pé, e disse assim: perdoa, Pai, porque não sabe o que faz. Olhou para o lado: hoje mesmo você vai estar comigo. Diga para o senhor: não importa a forma que te feriram, você não pode ser paralisado pelas feridas. Há uma autoridade sobre a sua vida. Continue pregando, continue falando, continue curando, continue restaurando, porque Deus sabe da tua vida. Fulana me feriu, eu não posso orar, irmão, porque fulana me feriu e a minha oração não vai surtir efeito. Quem disse isso, meu irmão? Quer dizer que um cara no hospital com câncer não pode orar? Quer dizer que um homem que ficou paralítico não pode orar? Porque primeiro tem que ser o quê? Que nós aprendemos a ser. Diga para o seu lado: a partir de hoje, chapa a mão na cabeça. Tua carne tem que viver ferida, machucada, esmagada, esmuriçada, toda massacrada. E a gente proíbe. Irmã, primeiro você tem que ser curado. Imagina um doente orando. E é isso que nós precisamos entender. O problema é que a gente está, são Jesus no meio e dois ladrões. O ladrão da cruz de um lado,
A 2 passos de receber a cura, preferiu continuar do jeito que estava. E o outro viu uma oportunidade no sofrimento, uma oportunidade de não ter uma vida mudada. Posso entrar contigo hoje? Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem é que acreditaria? Teria coragem de acreditar que aquele homem que estava na cruz pendurado, ensanguentado, sem roupa, todo chicoteado, seria aquele que traria a salvação? Não. Mas teve um que acreditou, que foi um ladrão da cruz. Se você é um peixe, que pula daí, salva a si mesmo, ficou debochando. Então nós precisamos entender que Cristo, o Evangelho é simples, digo, o Evangelho é simples. É a gente que complica. A gente fica inventando um monte de coisa. Eu vou buscar uma unção de plantar árvore. Eu vou buscar uma unção de cura. Eu vou buscar uma unção de libertação. Eu vou buscar uma unção disso. Cara, a unção é uma só. A unção é uma só. Aí fica botando a mão, demônio não sei o que, demônio faca preta, demônio bode, demônio vaca, demônio cabrito. Jesus só disse assim: espírito imundo, também. Você não nasceu para botar identidade em demônio. Você já tem identidade em Cristo Jesus. E eu também entrava nessa onda. Demônios que eu vi o apóstolo fazendo, demônio disso, demônio daquilo, que não sei o que, gravando o nome. Demônio disso, Deus ministrou no meu coração. Eu disse para mim, Deus disse no meu coração: olha, você não trabalha em cartório para colocar o nome de demônio. Você trabalha para mim. Então deixa eu te dizer uma coisa: é espírito imundo e acabou. Diga a pessoa só, toda vez que é endemoniado, é espírito imundo e acabou. Porque aliás, todos eles são imundos. Fica inventando o nome. Aí vem um: quem é você? Maria Fulano. E você? Tranca a rua. Ele fala a verdade? O Deus do Tiago fala a verdade? Então está enganando a gente, ele é mentiroso. Aí eu conheço pelo grito. Quem conhece pelo grito? Quem, rapaz? Então eu falou assim: se vier assim é pombagira. Se vier assim é malandrinho. Eu falei: se vier assim, vou nem esperar vir, vai ter que sair antes de vir. Eu acho que demônio tem que ficar lá do lado de fora na porta, porque a igreja, quando tem um sonho, fica lá. Não entra aí não, senão a gente vai perder o reinado. Vamos ficar aqui fora. É isso que nós podemos aprender. Diga a pessoa solar: está ferido? Fica tranquilo. Jesus também foi ferido, chicoteado, massacrado, mas levou para o céu e ainda perdoou lá embaixo. Então deixa de ferir. Amados, deixa eu te dizer uma coisa: esses homens, ela diz assim, esses homens são servos de Deus Altíssimo. Paulo era um apóstolo conhecido, aonde todo o povo daquela cidade buscava revelação, e ele acabou com aquele ninho de serpente. Você foi treinado, que Deus te criou para mudar território. Não aceitar o jeito que está vivendo, amado. Chegar na tua casa hoje, profetiza isso: esse território Deus me deu. Eu não aceito a serpente cantar nesse lugar. Todo espírito maligno, espírito imundo que tenta zoar aqui dentro, vai bater em retirada agora, em nome de Jesus, e põe ele para fora da tua casa, do teu marido, do teu casamento, das tuas finanças. Põe tudo de uma vez só, meu irmão. Paga tudo, junta no saco e rapa fora daqui. Isso que nós precisamos entender. Isso que é a igreja do Senhor Jesus. Ela estava falando uma coisa muito interessante: veja que eles são Deus, filho de Deus Altíssimo. Por último, diga para a pessoa: não negocie com a voz da serpente no território que Deus me confiou, ainda que as consequências sejam dolorosas. Põe no 19 para mim. Por trás dessa mulher tinha alguém. Por trás de todo problema que você está enfrentando, sempre tem alguém que causou ele. E eu vou te dizer uma coisa: Paulo se posicionou no território que está vivendo. Diga para a pessoa: aprenda a se posicionar. Não podemos passar um por cima da situação, amado, que Deus lhe confiou. Diga para a pessoa: não negocie a sua unção. Diga: não negocie a sua unção. Você não vai ver eu aqui trazer uma palavra que vai te motivar. Estou trazendo uma realidade. Não negocie a sua unção. Não negocie. O inimigo vai fazer de tudo para você negociar. Quando você começa a se posicionar de uma forma que Deus deseja, o ambiente que Ele te colocou,
se torna uma mudança. A minha família mudou, meu filho mudou, minha esposa, meu relacionamento mudou. As pessoas que convivem comigo no meu bairro estão mudando. Hoje está pregando um rapaz que toda vez que eu passava com a Bíblia ele me chamava: lá vai pastor Setinho, ah lá Setinho, largou a bola, vai me roubar dinheiro na igreja. Aí, toma aqui uma cerveja. Eu não discuti com ele, eu orei e falei: Deus, tu me chamou, então me dá esses doidos, que eu também era assim. E esse rapaz um dia se converteu. Hoje é um dos melhores discípulos que eu tenho de aliança. Hoje ele está pregando lá na rua dele. Ele era um cara na rua dele. Todo mundo que ele passa, ele diz: ah, pastor Vandes, eu recebo. Ele passa assim na rua, os caras do bar: ah, não, agora o Vandes é pastor. Eu recebo essa palavra, e um dia você vai ser meu discípulo. É assim que vai transformando, gente. Tinha um garotinho que chutava a bola toda hora na porta da igreja, não achava a pintura do portão. Falei: Senhor, não posso brigar com esses garotos. Aí começamos a orar. Aí o que a banda? Botamos ele no curso de baixo. Aí tocava baixo na igreja. Então, amados, são nas adversidades que Deus tem os propósitos. Diga para o seu lado: é na adversidade que Deus tem um propósito. Diga: Deus, dentro dos teus problemas, digo, os teus problemas vai virar a marca do teu milagre. Digo, o teu problema, acho que você não entendeu, os teus problemas vai virar a marca do teu milagre. Deus chega aqui. Deus chega para aquele paralítico. Ele quer que eu fale: toma teu leite e anda. Imagine, cara, toda hora, na porta da igreja, paralítico. Daqui a pouco tu veio na rua com a maca. Mas tu não era paralítico? Era, que é a marca do meu milagre. Então diga: Deus, diga, o teu problema será a marca do teu milagre. Se é problema que você teve na separação, Deus vai te dar uma pessoa melhor. Se é financeiro, Deus vai te dar melhor finança. Eu não sei qual é o teu problema. O teu problema será a marca do teu milagre. O teu problema será a marca do teu milagre. Ele chega para aquele cego de Siloé, ele passa a areia no olho do cego. Gente, eu tive em Israel. Da onde Jesus passou a areia no cego até ele andar, era 2,5 km. Imagina, o cego já é ruim andando, sem vista, sem visão. Imagina com areia. Deus disse: vai lá e se lava no tanque de Siloé. Eu tenho certeza que no mesmo caminho: ô ceguinho, dá uma canequinha d'água aqui para você lavar esse olho. Não, é no tanque de Siloé. Eu tenho certeza que ele vinha: não, vem aqui, entra na minha casa, toma um banho. Não, é no tanque de Siloé. Ô ceguinho, por favor, entra aqui no bar, toma um tanque, lava aqui, por favor. Não, é no tanque de Siloé. Aí quando ele lavou os olhos, ele voltou a ver. Por que eu quero te dizer isso? Desde a palavra profética até ela se concretizar, o que você vai mais ouvir são ajudas de falsos querendo roubar o teu propósito. Então diga para o seu lado: se Deus profetizou, espera, Ele vai fazer. Não é ninguém que vai fazer, é Ele que vai fazer. E aonde Ele mandou você ir, vá, porque é lá que o milagre vai acontecer. É isso que nós precisamos entender na nossa vida. Mas não, nós pensamos: estou orando por um namorado. Qualquer bucho que aparece no ônibus olhando para você, ai, é esse Deus. Amado, se você pediu a Deus, Ele vai te dar ninguém andando de ônibus, vai te dar uma pessoa até de uma BMW. Você pediu a Deus, amado, foi um demônio não. Aí qualquer um que aparece no ônibus com palito de comida na boca, mastigando de leste, olha para você, é esse. Diga para o seu celular: Deus disse que é o melhor. Diga: Deus disse que eu vou comer o melhor da terra. Então não aceito raiz, eu quero o melhor. Aí você fica qualquer coisinha, não. Ela me deu uma bênção. Eu tinha uma menina que eu namorava na Alemanha. A mãe dela tem um filho lá.
dela das donas da baia. Ela tinha dinheiro, mas eu sou um cara que eu sou normal. Me levou uma vez para o restaurante para comer, tinha 10 garfos desse lado e 10 talheres desse, um prato no meio. E botou, o cara veio com um negocinho assim, com uma tampa, parece a igreja de muçulmano, tirou aquela cúpula assim dentro do prato, um negocinho desse tamanho. Eu falei para ela assim, o que é isso? Sim, isso aqui é a entrada. Eu falei, pô, se a entrada for assim, a comida deve ser legal, respeitei. Eu pego o garfo e vou comer. Aí a mãe dela, não é assim que se come não. Eu falei, começou a palhaçada. Tem 8 desse lado e 8 desse, eu vou saber qual é. Sobe certo sem balança, meu irmão, qualquer um, até de plástico. E vou. Aí o que acontece? Veio depois a comida. A cúpula dourada do Israel. Tirou, um negocinho maior um pouquinho. E eu disse para ela, Renata, quando é que vai chegar a comida? Ela disse assim, não, isso aí é comida. Vocês brasileiros têm o costume de comer errado. Depois agora eu vou comer errado. Garfo duro. Comecei a comer tudo quanto é garfo. Não, eu conheço, vou comer com tudo, que não vai mais comida para comer aqui não. Se você falou que eu já tenho entrada, já tenho comida aqui, só falta sobremesa, tem muito garfo para pouca coisa. Comecei a comer. Eu não queria, não adianta me encaixar em uma coisa que eu não vou me encaixar, cara. Não adianta te encaixar naquilo que você não nasceu para aquilo. Não adianta. Aí eu fui. Fiquei lá mais um pouquinho, daqui a pouco falei para ela, estou embora ao Brasil. Vou passar as férias, 2006. Ela vai? Eu falei, vou. Você vai voltar quando? Daqui a 15 dias. Hoje já vai fazer aí 10 anos. Vai fazer 12 anos. Aí conheci ela. Estou lá com ela. Estou no pagode da Barra da Tijuca e está ela lá. Ó. Eu dando assim, uma olhadinha. Depois parei, eu não olhei mais também. Magrela pra caramba, foi não, magra pra caramba. Ai, comeu muito lá em casa. Fui. Aí quando eu saio do pagode, não tá dando mais não. Saio do pagode, o que acontece? Tá ela brigando com as amigas dela. Por causa de R$2, estava todas as três arrumadas pra caramba, sapato alto, tudo bonitão, por causa de R$2, flanelinha, uma briga danada. Você vê como é que a mulher é toda arrumada, toda pintada, tudo parecia que morava tudo naqueles apartamentos da Barra. Tudo bonita. Aí brigando. Por que vocês estão brigando? Não, porque ela não quer pagar a flanelinha. Eu falei, R$2. Aí não, é por causa disso aqui. Eu falei, o que foi? Tem aquele celular baby naquela época que saiu aquele pequenininho, então eu tinha comprado um e eu perdi dentro do pagode. Aí ela falou assim, não, que eu achei teu celular, minhas meninas estão falando assim, não devolve não, que ele tem dinheiro. Só que eu não sou essa pessoa, eu quero devolver o celular. Eu olhei primeiro, mostrou honestidade, tem alguma coisa, doidão, falei assim, isso é de Deus. Isso é de Deus. Aí ela falou que aí ela foi mandando, aí tem os colegas dela estavam lá, metido, pensou que eu estava a pé. Aí ele falou assim, não, leva você lá, eu falei, eu estava doidão, eu falei, não, mas deixa você lá. Aí tá de carro aí, eu falei assim, estou a pé. A besteirinha no carrinho, a porta abriu tudo. Aí ficou assim, ih. Aí fui. Aí estava na Barra da Tijuca, ela teve vontade no banheiro. E lá é trailer de bar, não tem. Então a discoteca só entra famoso. Ela disse, vamos lá que te levar no banheiro. Aí entrei na porta da discoteca. Deixa eu entrar aí. Os caras abriram a porta, deixaram eu entrar, levaram lá dentro, trouxeram de volta. Pronto. Passou, conheci ela. Mas tudo isso esqueci de pegar o nome dela. Aí fui embora, eu lembrava do cabelo dela, que era aquela coladinha até aqui, parecia miojo. Caseirinho de mosquito. Caseirinho de mosquito. Quando salvava assim, parecia só a batata da perna estava aqui. Aí eu estava lá no bar lá, aí passou uns 4 dias, ligou um cara. E aí, jogador? Eu falei, fala. Falei assim, pô, aquela menina lá que você conheceu, quer te ver. Eu falei, quer? Dá meu nome para ela.
Aí ela me ligou, porque eu já estava doidão no outro dia. Estava doidão de novo, já de tarde. Aí ela ligou e falou assim: não, é aquela menina loura que te conheceu. Quem é? Aquela menina loura que te conheceu. Mas onde que arrumou meu número? Rafa, um monte de ela, ficou com raiva. Ela falou: não, já que tu ligou, eu vou conversar. Marquei encontro com ela. Aí fui lá para ela, gente. Ela morava no Catubi. No Catubi tinha uma rua que era de prostituição à noite. E eu estava bêbado, eu não conhecia ela. E eu estou no meu carro esperando ela descer do prédio. Aparece uma mulher, bate na porta do meu carro. Oi, bem. Eu olhei assim. Eu não estava tão bêbado assim, não. Não é essa, não. Não é essa, juro que não é essa. Aí ela, eu falei: você que é a Rosane? Ela: não, mas posso fazer melhor do que a Rosane. Eu disse assim: não é ela não. Fui fechando o vidro dela com a mãozinha. Não, nem, peraí. Eu falei assim: não, vem ela me atravessando a rua. Sai, né? Aí foi. Ela entrou. Conheci ela. Fui para ali. Fui conheci ela. Depois fui para a Alemanha. Namorei um pouco. Fui para a Alemanha. Um ano depois nós fomos nos encontrar. Aí ela estava indo na igreja. E você vê como é que é propósito de Deus. Estava indo na igreja. Aí ela me chamou para ir para a igreja. Eu não ia. Teve as nossas brigas. Você já conhece um pouco da nossa história. Teve muita briga, muita pancadaria. Teve traição para tudo quanto era da minha parte. Levava a mulher para dentro de casa, botava ela para fora. Fazia, que tinha dinheiro, com tudo. Fazia minhas doideiras todas. E ela sempre me orando pela minha vida. Um dia eu entrei na igreja, aceitei Jesus, entreguei minha vida. E hoje nós estamos juntos. Agora, o que Deus me traz no meu coração? Você já viu que muitas das vezes assim, luz não se mistura com as trevas. Ora, se Deus disse que eu vim para os doentes, como é que fica então isso? Alô? Se luz não se mistura com as trevas, então eu não posso evangelizar quem está no mundo. Então, quando eu ganhei ela, quando eu comecei a namorar, ela estava na igreja, estava na cachaça, na prostituição. Quando fala prostituição, não é vendendo meu corpo. Mas não misturou luz com as trevas. E hoje nos tornamos pastores. Porque ela foi luz no meio das trevas. Quando Deus fala não te mistura luz com as trevas, porque se você não tiver amadurecimento, você acaba virando treva em vez de ser luz. Então hoje Deus trabalhou na nossa vida e a gente leva esse evangelho com uma simplicidade. Sabe por quê? Porque existe cada palavra difícil. Uma pastor um dia foi pregar para mim, começou a falar uma palavra difícil. Eu falei: o que significa isso aí? Tem coisas que a gente não entende, então é melhor ser simples, cara. Porque se você for botar regra para tudo, você não vai viver o evangelho. Nós temos que entender o seguinte: eu sou curado, estou em Cristo Jesus, estou firme, então a pessoa não vai me desviar, a não ser que eu não esteja firme em Jesus. E eu comecei a namorar ela, começamos, hoje nós estamos no nosso ministério lá, estamos crescendo cada dia mais. A igreja era entupida, escuta o que eu vou te falar. A igreja era entupida de gente. Era gente sentada na escada, para um lado e para o outro, sentada no púlpito, mais gente para dar em pau. Falei: isso está gostoso, mas é porque eu estou muito motivado, estou gostando. Então vou fazer o seguinte, vou partir para dentro da palavra. Comecei a pregar Bíblia. O que aconteceu? Mas antes, teve um rapaz que teve minha aluna e disse para o apóstolo Alexandre no Argentina, ele veio pregando sem conhecer nada. Ele, no ano passado, disse assim: apóstolo, Deus vai sacudir a estrutura da tua igreja em 2018. Vai sacudir, vai arrancar todos os tijolos e vai deixar só as colunas. Vai atingir você e todos os filhos ligados a você. Grave essa palavra e não desanime. Rapaz, lá em Aon ficou estreito. Foi esvaziamento para tudo quanto é lado. Nas igrejas foi esvaziamento para tudo quanto é lado. Mas começamos a pregar a palavra. Não desistimos. Eu com o apóstolo: bora, vai dar certo. Vamos embora. Agora está todo mundo, ó.
Tudo consolidado na palavra. Quando você vê que eles saem do culto, eles saem assim: caramba, rapaz, eu recebi uma palavra que mudou a minha vida. Então diga para o seu lado: a palavra, ela te sustenta. A ilusão, ela te amarra. Amado, deixa eu te terminar aqui. Como vencer o evangelho da serpente? Que tem mostrado por primeiro: não se deixe ser levado por, diga para o seu lado, não se deixe ser levado por palavra de ilusão. Tudo que Deus começa, tudo em Deus começa por uma transformação. Eu não gosto de palavra, minha filha, que quando você está com dor, você toma um analgésico, o que acontece? Alivia. Aí depois dessa dor, o que acontece? Volta. Mas quando você quer realmente ser curado, você vai o quê? Procura um médico. De repente, até caso de cirurgias. E quando ele faz a cirurgia, você volta a sentir dor, porque ele arrancou o que estava lá dentro. O que acontece? Quem já teve furúnculo aqui? Furúnculo. Como é que você faz para ser curado dele? Espreme. Dói. O que você tem que arrancar lá de dentro? Qual que dói mais? É botar o carnegão para... O que estava causando a dor? Que estava do lado de... Toda cura em Deus, ela começa de dentro para fora. Não adianta eu viver dando glória a Deus se lá dentro eu estou arrebentado. Deixa Deus espremer você. Quanto mais Deus te espreme, mais Ele está botando para fora, Ele está contaminando você. Diga para o seu lado: deixa Deus te espremer. Deixa Deus te espremer. A palavra que traz transformação, amada, elas são como uma perturbação. Bota no versículo 20. São como uma perturbação para aqueles que estão acostumados com a ilusão. Diga para o seu lado: a palavra que traz transformação é uma perturbação para quem está acostumado com a ilusão. Você já viu quando você recebe uma palavra dura do apóstolo, você fica perturbado? Porque estava iludido dentro da igreja. Vamos lá, todo mundo junto, 2, 3 e já. Por que ele perturbou? Porque ele mudou o ambiente, expulsando o demônio que estava na vida da mulher. Diga para o seu lado: toda vez que Deus precisa fazer uma faxina no ambiente, você vai se passar como um perturbador. Diga: mas continue, não desista, porque tudo que vem de Deus, Ele aperta os frouxos e cuida dos valentes. Vai mais um pouquinho, 21. Estou terminando. Você já viu que toda vez que quando você começa a praticar a palavra, as pessoas dizem: ah, mas agora não tem mais aquele pula-pula, não tem mais aquele oba-oba, não tem mais aquele cai-cai, não tem aquele que cai no espírito, aquele que não cai no espírito, que aliás você não sabe nem se cai no espírito, ele vai ser cair. Tem gente que já cai de bobeira. Tem gente que vem aqui, eu vejo ele caindo, eu já vou assim, ó. Como é que era a só? Quando eu estava começando a ser crente lá com a porta, estava todo mundo caindo. Eu não caí, fui lá no René Terra a primeira vez, eu não caí, o que eu fiz? Caí. Porque eu fiquei com medo dessa, será que eu estou endemoniado? E isso estava assustando. Quando eu comecei a estudar na igreja, estava assustando até os visitantes. Isso era uma estratégia que o inimigo estava usando para tirar os visitantes dentro da igreja. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando: não, acabou esse negócio de cai-cai aqui, eu quero. Quando eu falei que acabou o negócio de cai-cai, a turminha do cai-cai. Agora ninguém cai mais, fica de pé. Porque você caindo vai mudar alguma coisa? Quando Paulo caiu, quando Saulo caiu, ele virou Paulo. Quando Moisés caiu, ele virou um libertador. O problema é que as pessoas vêm para a igreja, cai e não vira nada. Porque fala a verdade, você conhece pelo menos um aqui, que se fosse por cair já era Jesus. Conhece ou não conhece? Se fosse por cair já era Jesus. Aí eu aprendi uma coisa: quando cai e você se levanta e você vê que houve transformação, é unção. Mas quando cai, continua a mesma coisa, é o cão.
Então nós precisamos hoje trazer um amadurecimento para a igreja. Então, o que ele diz assim? Olha o que diz no versículo 21. Vamos ler? Então, 1, 2, 3 e já. Ele está dizendo assim: olha, eu não estou acostumado a ouvir a palavra, não estou acostumado a ouvir esse evangelho verdadeiro. Nós estamos acostumados a ouvir o que nós gostamos, nós estamos acostumados a ouvir adivinhação. Eu ia lá naquela mulher, aquela mulher adivinhava o meu problema, eu não precisava sentar para ouvir ninguém pregando. Nós estamos acostumados com a facilidade. Amado, deixa eu dizer uma coisa: quando você pinta uma casa, quando você pinta uma casa por lá de fora, e você deixa todos os móveis velhos do lado de dentro, as pessoas quando passam do lado de fora, ela pensa que do lado de dentro está como? Está melhor do que do lado de... Então deixa eu te dizer uma coisa: tudo, nenhum construtor, tem um construtor ali, o John Free. Deixa eu te falar uma coisa: como é que você começa a reforma? É de dentro para fora ou de fora para dentro? De fora para dentro. O problema é que nós, como crente, nós montamos uma aparência, pintamos uma fisionomia, mas por dentro nós não somos aquilo. E nós precisamos virar do lado avesso. Dizer: Deus, me vira do lado avesso, me reforma para o lado de dentro, porque do lado de fora já ninguém acredita em mim mais. E é isso que nós precisamos hoje. Eu estava lendo um livro que um homem disse assim, um homem estava dizendo assim: um senhor, ele construiu uma casa, mas não botou telhado, comprou os melhores móveis, comprou os melhores tapetes, móveis, tudo caro, e veio uma tempestade. A tempestade inundou tudo. E o que ele fez? Ele começou a, com muito custo, tirar aquele tapete, tirar aqueles móveis caros que foi perda para ele, começar a botar para fora. E começou a botar tudo de novo. Trabalhou, botou móvel novo, tapete, veio outra tempestade. Você está me perguntando assim: ué, por que ele não mudou o telhado? Primeiro, nós também somos assim. Nós queremos construir do lado de fora, mas não estamos cuidando do teto espiritual nosso. Queremos só construir o que nós queremos, mas não estamos preocupados em ter uma cobertura espiritual, viver debaixo da obediência. Tudo que eu faço na minha vida, tem um pastor sobre a minha vida, tem um apóstolo sobre a minha vida, chamado apóstolo Alexandre Macedo. Eu vim para cá com a autorização dele, saio da minha casa para Teresópolis com a autorização dele. Tudo que eu faço é a autorização dele. Sabe por quê? Senão não tem legitimidade para me pregar aqui. Tudo é com entendimento. Ah, mas você é escravo dele? Não, eu sou liberto. Por isso que me dou esse prazer de perguntar. Porque as pessoas que se sentem escravo nunca pedem autorização para ir lugar nenhum, porque ele mesmo já está amarrado na alma. Alô? Então diga para o seu lado: o livre é aquele que sabe que é livre. O fato de eu saber que é livre, é por isso que eu tenho esse entendimento. Posso sair, é posto. Então, amado, deixa eu dizer uma coisa: a palavra, diga para o seu lado, a palavra de ilusão te muda por fora. A palavra do verdadeiro evangelho te muda por dentro. Não se preocupe, por último, não se preocupe se os conformados com o evangelho da ilusão querem te expor. Confie, o melhor de Deus vai estar por vir. Quantos creem que o melhor de Deus já está por vir? Bota no 22 para mim. Diga para o seu lado: quem prega a verdade tem que estar preparado para a chicotada dos magistrados. Quem é magistrado? Aquelas pessoas que conhecem a lei, mas não conhecem a unção. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não sabe valorizar a unção que está sobre ele. Ele foi assaltado. E agora, amado, diga para o seu lado: encare os obstáculos para que o verdadeiro evangelho se torne uma realidade em sua casa. Por mais que as coisas estejam difíceis, Deus nunca vai te decepcionar. Diga para o seu lado: Deus nunca vai te decepcionar. Diga com autoridade: Deus nunca vai te decepcionar. Mais forte: Deus nunca vai te decepcionar. Aonde tu viu isso? Bota no 24. Quando você vai pesquisar, Janine, você vai ver que Paulo e Silas não estavam na mesma prisão. Um estava aqui e o outro estava na prisão mais à frente. Amado, deixa eu te dizer uma coisa: você já viu um preso, por falar a verdade, continuar adorando depois de tudo que fizeram com ele? É difícil, não é?
É difícil. É difícil você continuar pregando o nome de Deus, porque tu falou a verdade, mudou o ambiente. E falou a verdade, agora você está preso, está sendo chicoteado, não tem ninguém ali com você. É difícil, não é, você continuar acreditando? Olha, Paulo estava no território, resolveu o problema de uma mulher. Foi ou não foi? Resolveu o problema de uma cidade. Agora, por ele resolver o problema, ele entrou em outro problema. Presta atenção que eu quero te dizer. Por ele resolver um problema aqui, ele entrou em outro problema. Por que ele entrou em outro problema? Diga para o seu soldado, olha para ele assim, um olhão. Olha para ele assim, dá uma catucada nele e diga assim: Deus te vê como solucionador de problema. Você nunca vai parar de ter problema, porque são os teus problemas que provocam o mover de Deus na vida das pessoas. Ele estava aqui, resolveu um problema aqui e entrou em outro problema. Vem cá, Jó, vamos fazer um cenário para você entender. Presta atenção. Paulo e Silas. Hoje nós mudamos a história de uma cidade, falamos de Deus, agora nós estamos aqui. Pois é, eu estou cedo fácil. Tem forças. Pois é, nós estamos ferrados e agora? Cadê Deus? Não é assim que a gente faz? Resolvemos um problema ali, mudamos uma situação, o povo ali ficou adorando a Deus, e agora nós, que fomos canal de Deus, estamos presos. Mas por que Deus fez isso? Bota lá para mim no 26. Fica aí, Jó. Bota lá no 26. De repente, Paulo resolveu um problema aqui, mas Deus tinha outro problema para Paulo resolver, e para isso ele tinha que passar por aquela prisão. Quem era o problema que deu Paulo tinha que resolver? O carcereiro. Mas ele não continuava dessa forma. A Bíblia diz que veio depois o quê? Um grande. Mas aqui, Silas, Paulo começou a adorar. Aí depois contagiou Silas. Aí a Bíblia diz que toda prisão, pode ficar de pé, toda prisão. Comece a cantar. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? O terremoto. O terremoto de Deus começou a acontecer. O terremoto de Deus começou a acontecer. Começou a haver libertação. Começou a haver salvação. Começou a haver cura. Começou a haver milagre. Prisões foram abertas. Cadeias foram quebradas. E é isso que Deus
Ao invés de ligar para o irmão para meter o pau na igreja, liga para ele e diz assim: vamos adorar, minha irmã, porque eu estou com problema. Vamos adorar, irmão. Vamos adorar porque eu estou com problema. Vamos adorar porque as correntes vão ser quebradas. Vamos adorar porque o terremoto vai acontecer. Vamos adorar porque o terremoto vai acontecer. Vamos adorar que correntes serão quebradas. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Terremoto vai acontecer. Fica lá atrás. Olha o cenário que era quando eu fui estudar isso em Israel. Olha aqui. Ao invés, eu estou preso, não estou? Porque eu fiz a obra de Deus certinho. Mas alguém não entendeu o que eu fiz, mas eu fiz certinho. Eu curei, eu expulsei para uma mulher. Agora eu estou preso, ninguém entendeu, a igreja toda. Só não gostaram do que eu fiz. Ao invés de eu ligar para o meu amigo lá e falar assim: poxa, pastor Adelildo, poxa, o pessoal do louvor não me entendeu, poxa, fulano não me entendeu, sabe o que eu fiz? Silas, nós fizemos um papel na igreja, mas nós sabemos o que foi de coração. Silas, vamos adorar, me ajuda a adorar, porque eu creio que Deus vai provocar um terremoto. Me ajuda a adorar, me ajuda a adorar. A gente precisa dos seus problemas, ligue para alguém, escuta só o que eu vou te falar. Você nunca mais, cara, nunca mais, tu vai esquecer o que eu vou te falar. Quando você ligar para alguém com problema, não fala do corpo não, diga assim: vamos adorar, vamos adorar. Sabe por quê? Une a tua dor com a adoração, não com a murmuração. Diga para o seu lado: une a tua dor. Diga: une a tua dor com a adoração, não com a murmuração. Então adore, adore, adore. Entender o que aconteceu ali. Olha para mim. Você vai entender o que aconteceu ali. Vem cá, vocês dois. Esses dois casais só é um anunciado. Estão brigando. Estão brigando. Mas em vez de ele brigar, ele vai começar a convidar ela para louvar. Enquanto eles vão louvando, sabe o que tu vai fazer? Vai pegar a cadeira e vai começar a bater no chão quando eu falar no 3, tá bom? Você vai pegar a sua cadeira e vai fazer um barulho de terremoto, vai começar a bater ela no chão. Segura a tua cadeira aí. Você vai ver o que aconteceu. Eles estão brigando. Eles estão brigando, eles fizeram uma obra de Deus aqui. Eles estão ali tristes. Aí Deus manda o anjo ali. O anjo entra no meio da discussão e ele começa a adorar. Deus vai na frente, abre a discussão. Olha o terremoto acontecendo na vida dele. A inveja me
Se alguém virar para você e falar assim, poxa, eu estou brigado com fulano, irmã, Deus não rejeita oração. Tá maluco? Não. Eu já sei o que é isso. O de repente Deus vai chegar quando eu começar a adorar. Oração é alimento. Ah, meu amado, todo mundo só liga pra gente para contar lamentações. Eu não tenho lamentações para oferecer, eu tenho adoração. Diga para o seu lado, se ligar para mim, vai se lamentar com a pessoa errada. Diga para ela assim, se lamentar para mim, se ligar para mim, para murmurar, sabe o que tu vai ouvir? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, poderá os anos pra contigo lutar. E faz o quê? Ele abre as portas, Sabe o que você faz? ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia, terra nosso amor. As cadeias foram quebradas. Paulo e Silas saíram. Olha a coisa interessante. Bota no 37, olha que coisa interessante depois que ele louvar. Bota no 37 por aí. Versículo 37. Diga para os seus olhos, não aceite lamentação. Porque eu só tenho adoração. O que ele diz aí? Mais o quê? Paulo está dizendo assim, não. Agora é eles que têm que vir a mim pedir desculpa. Quando você troca a murmuração pela adoração que te ofendeu, vem até você. Ele que vai me pedir desculpa. Porque Deus já me soltou, mas ele está preso. Amado, quando ligar para você, para falar mal do irmão, diz para ele assim, irmão, Deus não rejeita. Que isso, está maluco? Não, é assim que quebra prisão, fofoca, mentira, arrogância, prepotência. Eu só tenho adoração para oferecer, eu não tenho murmuração. Paulo e Silas presos, agarrado. Em vez de questionar, mas o que? Silas, vamos adorar. Eu vou agir. Deus não rejeita. A Bíblia diz que de repente num terremoto, as colunas sequer partiram, o carcereiro ia se matar e Paulo disse, não, fica tranquilo. Ai, me ensina esse Deus de vocês aí. Como é que Deus te conhece? Como é que teus amigos te conhecem? Caramba, aquela crente ali, qualquer coisa que pisa no carro dela se irrita. Adoração, né? Porque você só pode oferecer o que tem. Diga a pessoa só, nunca mais eu vou questionar nada. Diga, se me ligar, vou cantar no telefone. Olha para essa pessoa e diga, se me ligar para falar besteira, eu vou cantar no telefone. E se você não sair de na tua casa, você vai ver que o terremoto vai te atingir lá. Adoração. Falou do corpo de Cristo, o que você vai fazer? Chamou para fazer fofoca da igreja, o que você vai fazer? Chamou para falar mal do louvor, o que você vai fazer? Chamou para falar mal dos apóstolos, o que você vai fazer? Chamou para falar mal do irmão da igreja, o que você vai fazer? Chamou para falar mal das crianças que está correndo, o que você vai fazer? Aí quem está provocando isso? Terremoto que vai libertar você e trazer ele, pedir desculpa por tudo que ele falou na sua vida. Esse é o Deus que nós precisamos entender. Eu queria orar com você nessa noite. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Eu não sei como é que você chegou aqui dentro hoje, eu só sei de uma coisa. Se você ainda não tem esse Jesus que eu encontrei, eu quero te fazer esse convite. Se você deseja aceitar Jesus
como seu único fiel Salvador, eu queria que você repetisse essa frase bem baixinho no seu coração. Eu queria que toda igreja curvasse sua cabeça aí, começasse a perceber. Você é aquele que nesse momento está provocando terremoto, cadeia está sendo quebrada por causa da tua oração. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, repete essa frase bem baixinha aí no teu coração. Diga isso comigo: Espírito Santo, hoje eu tomo a decisão de entregar a minha vida nas tuas mãos, aceitando a Ti como meu único e fiel Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de olhos fechados. Só você que entregou, fez essa oração comigo, entregando a sua vida nas mãos de Deus, levante a sua